Nós estamos estudando aqui com André Luiz mais alguma coisa da vida do espírito no mundo espiritual. Hoje nós estamos recorrendo ao livro Os Mensageiros, que é o segundo da série de André Luiz. O prefácio é de fevereiro de 1944. Se você ainda não teve oportunidade, você deve começar a ler André Luiz, para melhor entender a doutrina espírita. Comece por Nosso Lar, o primeiro livro da série, depois Os Mensageiros, logo em seguida Missionários da Luz e assim por diante. André Luiz está nos descrevendo sucintamente uma visita feita por ele na companhia de Aniceto a um posto de socorro, não é? Então, ele diz aqui em determinado parágrafo, referindo-se ainda à natureza existente no mundo espiritual. Observava, todavia, que neste abençoado posto de socorro, a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro. Vejamos até mesmo vento, oxigênio. Vejamos, prezados irmãos, para que nós possamos pensar com maior realidade, nos aproximando mais da realidade. O corpo espiritual respira, tem necessidade de respirar. Ele é dotado de órgãos, está lá também em evolução em dois mundos. Trata-se de uma revelação, dando sequência às revelações que os espíritos fizeram a Allan Kardec. O corpo perispiritual tem um sistema circulatório, um sistema respiratório, um sistema digestivo. E daí por diante. André Luiz aqui se refere ao vento, se refere à luz do céu. Quer dizer, do outro lado da vida existe também firmamento, existe céu. A noite é nimbada de estrelas e o dia possui claridade solar. Porque a vida é infinita. Há muitas moradas na casa do Pai. Para os espíritos, o firmamento estrelado existe. Para os desencarnados, o sol, a luz do sol, a claridade do dia também existe. Diz aqui ainda André Luiz, ouvindo a palavra de Aniceto, esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Vejamos bem, às vezes a paz de uma cidade, a paz de um lar. Vamos exemplificar com a paz de um lar. A paz de um lar reflete a paz de seus moradores. A condição psíquica de uma casa reflete a condição psíquica de seus moradores. A condição psíquica de um bairro reflete a condição psíquica dos moradores daquele bairro. A condição psíquica de uma cidade reflete a condição psíquica dos habitantes da cidade. A condição do país e por aí afora. A condição da terra reflete a condição psíquica de seus habitantes. É por isso que nós ainda temos na terra tanta dissensão, tanto conflito, tanta disputa, tanto preconceito, tanto fanatismo, às vezes maldade mesmo, não é? Refletindo a nossa condição psíquica. Somente a partir de nossa melhoria espiritual, quando o homem ele melhora espiritualmente, essa sua melhora espiritual passa a se refletir à sua volta. Passa a se refletir em seu lar, passa a se refletir em seu bairro, passa a se refletir em sua cidade. É dessa forma que acontece. E Aniceto diz aqui, acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber.
A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Por exemplo, numa casa em que ninguém preza a natureza, às vezes você não encontra uma flor, você não encontra um vaso, você não encontra. Numa casa em que ninguém preza a natureza, numa casa com quintal, você não encontra uma árvore plantada, uma roseira. Nas ruas de uma cidade em que ninguém preza a natureza, nós nos deparamos com uma destruição, não é? Com árvores derrubadas, quebradas, praças abandonadas, árvores mutiladas, não é? Cães vagando, vadios, famintos, feridos, atropelados, até mesmo com carcaça de animais a céu aberto nas ruas. Numa cidade onde ninguém cuida da natureza, não tem maior interesse pela natureza, não é? Não há uma canalização da água da chuva de maneira conveniente, não há uma proteção às nascentes, às fontes. Isso reflete a nossa condição psíquica. É a nossa condição psíquica que se reflete numa empresa, no ambiente de trabalho existente numa empresa, no ambiente existente dentro de um centro espírita. Muitas vezes o ambiente dentro de um centro espírita não é bom e nós costumamos culpar os espíritos desencarnados, quando esse ambiente não está sendo bom, porque os nossos sentimentos não são bons. E quando os nossos sentimentos não são bons, não é por ser um centro espírita, nós atraímos a presença dos obsessores. Os obsessores entram em qualquer lugar, entram nas igrejas, nos templos, nos palácios, no palácio do governo, na prefeitura, entram em qualquer lugar, nos hospitais. Não imaginemos que os espíritos estejam vagando apenas nas ruas, não. Nós precisamos de melhorar a nossa condição psíquica, para que a condição psíquica e moral do planeta que nós habitamos também possa melhorar. Nós convidamos você para que esteja conosco no próximo programa, porque nós vamos dar sequência às reflexões a respeito deste capítulo. Até lá, muita paz.